aparato tecnológico de que precisava para irradiar os impulsos hipnóticos sobre a plateia esperada. Ele não sabia que os guardiões se haviam antecipado a seus preparativos. O clima tenso se fazia sentir em todo o território nacional com a presença de Max e sua comitiva. Eram claras as intenções do representante da grande nação, mas poucos, muito poucos sabiam o que ocorria nos bastidores da política e que, naquela ocasião, estava em jogo toda uma estrutura de poder organizada na dimensão extrafísica. Dr. Julius Alervorden traçava uma investida contra os países da América do Sul pois, juntamente com Aber, planejava usar Max em seus planos para fomentar guerras e discórdias naquela região. Aquele era um ponto capital em sua estratégia, e a visita de seu porta-voz a um dos países daquele continente era apenas o começo de um ataque massivo por parte da política do abismo. Tão logo os representantes da política e da economia adormeceram, foram conduzidos, um a um, à bolha energética erguida em meio ao esplendor da natureza, num local encravado na paisagem urbana. Nenhum deles desconfiava de que, além de participar de uma conferência na esfera extrafísica, seriam recepcionados por uma duplicata astral do verdadeiro Max e por nada menos que um dos principais representantes dos Senhores da Escuridão. Havia muito mais em jogo naquele ambiente extrafísico do que suspeitava o contingente de encarnados. No mesmo lugar, numa dimensão superior, os guardiões estavam a postos. Os médiums desdobrados atuariam como elementos preciosos na doação de ectoplasma, que os guardiões utilizariam para ajudá-los na tarefa que tinham pela frente. Alervorden estava plenamente confiante em seu planejamento. Era tão fascinante que nada poderia dar errado. Quando todos já se encontravam no local e não havia nenhum motivo que justificasse adiar o início da conferência, Julius Alervorden dirigiu-se ao palco de eventos improvisado, na companhia da duplicata astral. Todos estavam ali desdobrados, e nenhum deles, os mandatários da nação, estava atento para as questões espirituais. Um dos empresários presentes, em meio a mais de 300 deles, era o único que, vez ou outra pressentia algo diferente no ar. Mesmo assim, não teve suficiente lucidez intrafísica para perceber mais claramente que estava em meio a uma reunião importante, não somente para o destino da nação, como também para o de todo o continente. Tampouco viu que, nos bastidores da política extrafísica, havia seres hediondos disputando o poder utilizando processos de hipnose e magnetismo. Irmina Loyola aproximou-se de Raul e ficaram juntos, na expectativa de agir em conformidade com a instrução dos guardiões, em especial, de Anton e Jamar. O cientista Alervorden estava tão confiante em sua tecnologia astral que dispensou a presença dos sombras e dos espectros, a milícia negra do umbral. Esse foi mais um de seus erros. Assim que o falso Max assumiu a tribuna à frente de todos, Dr. Julius o envolveu totalmente, quase que num processo de incorporação. Havia um perfeito acoplamento áurico entre ambos. Precisamente nesse instante ocorreu uma reação imprevista no comportamento do ser aprisionado no pseudocérebro da criatura artificial. O ovoide tentou repelir a presença de seu odiado algoz e pseudocriador, que buscava dominá-lo. Deu-se uma batalha espiritual entre as duas mentes e, ao contrário do que se poderia supor, o Dr. Julius estava quase perdendo o controle sobre a criatura, sobre a mente hospedeira, quando entraram em ação os guardiões. Agora, gritou Anton aos técnicos siderais. Imediatamente formou-se, em torno do ovoide aprisionado e de Julius Alervorden, um campo de força tridimensional que bloqueou qualquer tentativa de fuga. Raul e Irmina, literalmente pularam nos seres aprisionados no campo de contenção, juntamente com os outros médiums desdobrados. É sua vez, Raul, falou em alto e bom som o guardião Jamar, enquanto a plateia desdobrada desconhecia o que ocorria no ambiente. Raul concentrou-se ao máximo e assumiu a velha forma de um iniciado do Antigo Egito, o mago Gilgal. Ergueu os braços e, fazendo movimentos no ar, deu comando de energia, visando captar o ectoplasma dos médiums presentes e desdobrados para fortalecer o campo de contenção em torno de Alervorden e de sua criação infeliz.
Hermina Loyola imediatamente se acoplou à mente de Gilgal, e ambos formaram uma dupla que dificilmente poderia ser rendida pelo assustado Alervorden. Dentro da esfera de energia formada pelos Guardiões e fortalecida por Gilgal e Hermina, Julius Alervorden debatia-se furioso com a ação mental do Ovoide que, a esta altura, já se desprendera da duplicata. O Ovoide, antes aprisionado no cascão astral e sob o comando mental do Dr. Julius, transformara-se, agora, num perigo real para o cientista. Lançou seus tentáculos, finíssimos cordões semelhantes a pseudópodos, restos do que outrora constituía seu cordão de ouro, sobre o perispírito do Dr. Julius. Grudou-se à estrutura astral do cientista, que se debatia horrorizado, sem ter a quem recorrer. Outros ovoides apareceram imediatamente, aderidos ao corpo perispiritual de Julius, os quais, até então, ele não percebera devido aos campos magnéticos sobrepostos, feitos pelos magos negros por ocasião de seu desencarne. Aos poucos, Julius Alervorden foi transfigurando-se diante da plateia, que nada entendia. Era sugado pelo ovoide liberto de Max, que investiu pesadamente contra ele, destilando todo o ódio represado pelas torturas a que fora submetido. Inicialmente, tomou a conformação de um cavernícola para logo em seguida, metamorfosear-se, perispiritualmente, na figura de um reptiloide. Parecia um filme com a tecla de avanço rápido pressionada, diriam os encarnados. Em instantes, atravessava todos os estágios da ovoidização. Mesmo após apresentar a forma intermediária de uma unificação, o ser ovoide, liberado da forma astral de Max, persistia e aprofundava ainda mais seus tentáculos mentais no psicossoma de Julius em regressão, sorvendo-lhe violentamente as reservas fluídicas. O então imponente doutor dos infernos exibia mais uma degeneração à vista de todos. Era agora um parasita, um vibrião mental. O ovoide rebelado se fixara na aura magnética de Alervorden, de tal maneira que lembrava uma sanguessuga. Absorvia todas as reservas vitais do antigo cientista das sombras que, nessa situação, não tinha forças para resistir ao trabalho dos guardiões. Jamar assumiu a tribuna e explicou, em breves palavras, o que estava ocorrendo na dimensão extrafísica. Uma equipe de mais de 500 guardiões foi imediatamente destacada para reconduzir as pessoas desdobradas a seus corpos físicos. Alervorden estava abatido e sem vitalidade. Era vítima do mesmo ser do qual usara e abusara em suas experiências a serviço de uma ciência infernal. Diante de todos, a configuração astral do Dr. Julius foi se deteriorando, e a estrutura psicofísica de seu corpo semimaterial foi gradativamente adquirindo aspectos mais e mais primitivos. Julius se contorcia, espumava e entrava numa espécie de crise epiléptica de graves consequências. De modo relativamente rápido, se comparado ao processo convencional, perdeu a forma perispiritual de ser humano, detida até agora apenas em virtude da ação de seus comparsas da escuridão. O fenômeno, raro de se observar, foi presenciado pelos espíritos da equipe dos guardiões. Os pensamentos do Dr. Julius se conturbaram a tal ponto que logo se estabeleceu a loucura mental. Nesse estágio, o corpo mental se contorce, expandindo-se e contraindo-se, alternadamente. O perispírito do cientista lançava elementos do plano astral, numa espécie de explosão, na qual perdia preciosos componentes para a manutenção de sua aparência. Outros fluidos, pertencentes à atmosfera do planeta, desagregaram-se mediante o retrocesso mental e, por fim, uma espécie de cascão astral desprendeu-se, restando apenas o ovoide, um corpo mental involuído e sem poderes de irradiação mental ou de aglutinação de matéria astral. Meu Deus, manifestou-se Raul, ao reassumir seu aspecto corriqueiro. Nunca vi algo assim. O orgulhoso Dr. Julius sucumbiu diante da própria consciência, que ele tentava, a todo custo, enganar. O ovoide aprisionado no ser artificial estava enfurecido e indignado e, como era também uma criatura com comportamento assassino, voltou-se contra seu algoz. São agora dois ovoides em processo de simbiose mental, explicou Anton.
Boquiaberto, eu não sabia o que dizer da situação. Sabia apenas que nosso trabalho não havia terminado. Quando ainda observávamos o restante da transformação e da perda da forma perispiritual do espírito de Julius, fomos avisados de que José Pigleber nos visitaria no local de atuação. Improvisamos ali mesmo um grupo de oração, preparando o ambiente espiritual para a chegada do mensageiro. Raul e Hermina Loyola entraram numa espécie de transe mediúnico, enquanto eu os amparava em meus braços. De suas bocas, narizes e outros orifícios do corpo espiritual, era como se exudassem preciosíssimos elementos que serviriam de base para a materialização do amigo que nos visitaria. À frente de todos, uma claridade se fez presente e, em meio à luminosidade oferecida pelos elementos ectoplásmicos e outros mais, da dimensão astral mais densa, José Pigleber se corporifica naquele ambiente extrafísico. Assumirei, pessoalmente, a condução de meus irmãos necessitados, falou o mentor, materializado naquela dimensão, próxima à crosta. José Pigleber toma os ovoides nas mãos, e uma intensa luminosidade envolve a ambos. O elevado mensageiro aconchega os seres, desprovidos de forma perispiritual, em seu peito e, elevando os olhos ao alto, oferta-os a Maria, Mãe Santíssima. Receba estes meus irmãos em teu coração generoso e permita a este teu menor servidor acompanhá-los de perto em sua regeneração. Lágrimas vertem dos olhos de muitos de nós e em seguida assistimos à diluição das formas espirituais de José Pigleber e dos seres ovoides que abrigaram no coração. Um rastro de luz suave evoluou-se ao alto, como um caminho de estrelas a levar o sublime mensageiro às dimensões superiores. Ainda estávamos absortos em nossos sentimentos quando Raul e Hermina voltaram do transe. Ambos foram reconduzidos a seus corpos físicos, cada um em seu país de origem, onde retornariam por uma parcela de tempo às atividades habituais. De nosso lado, o trabalho apenas começara. Deveríamos, a partir de então, desfazer os laços energéticos que ligavam o presidente Max a seus amigos comparsas e verdugos espirituais. O sistema de poder, representado pelos cientistas, fora desmantelado em sua base principal. Receberam o impacto da derrota e viram seus planos expostos de forma a comprometer os fundamentos de seu poder. Havia muito mais em jogo, entretanto, simultaneamente, outra operação se desenrolava, sob o comando dos guardiões, que se dirigiram a diferente palco de acontecimentos. 9. Escravo da agonia. Aqueles eram seres horripilantes, do ponto de vista moral. Monstros, se os considerássemos sob a ótica fisiológica. Aberrações da ciência do inferno. A maneira como foram criados é algo que julgo antiético e que causa tremenda repulsa e indignação, sob todos os aspectos morais e tendo em vista os métodos e instrumentos empregados para construí-los. Nos imensos pavilhões, localizados nas regiões mais profundas, abaixo da crosta dos oceanos, em laboratórios escondidos pelas vibrações intensas de um lugar pouco conhecido, quantidades imensas de plasma e matéria etérica roubados de seres inteligentes e ainda encarnados eram transformadas numa geleia de elementos, uma massa amorfa. Entre materiais radioativos de emissões eletromagnéticas de grande intensidade, extremamente nocivas à vida na superfície, misturados à substância putrefata, resultante do descarte de corpos astrais, emergia um produto espúrio, cuja constituição era algo difícil de imaginar, mas perfeitamente real. Assemelhava-se a uma pasta liquefeita, uma lava, o produto de recipientes e caldos fumegantes. Antes de aquela massa etérica obter consistência, era movimentada a contragolpes, em intervalos regulares de tempo, por 6 técnicos a serviço da ciência bizarra e, por que não dizer, diabólica. As porções de ingredientes imprestáveis à experiência eram deixadas de lado para serem aproveitadas no cultivo de crias repugnantes, bem como para alimentar colônias de bactérias e vírus extraídos dos charcos e cistos umbralinos. Fragmentos de corpos perispirituais em decomposição, matéria astral orgânica,
produto da transformação de corpos espirituais em corpos ovoides, eram ali adicionados para a elaboração daquilo que enojava meu ser e fazia-me sentir envergonhado, assim como a outros colegas, vítimas daquele exílio. Aquele era o capítulo final de um crime hediondo que estava prestes a ser executado e posto a serviço dos senhores da escuridão e dos dragões, os soberanos das forças das trevas. A produção era coordenada segundo os planos que nos foram descritos por um dos chefes de falange, Dr. Julius. Tudo estava impresso em memórias artificiais elaboradas e mantidas nos bancos de dados de cientistas da escuridão. As criações pareciam não ter fim, pois era um laboratório especializado no cultivo de vírus e bactérias e, depois de algum tempo, foi capacitado a desenvolver estranhos seres, os corpos artificiais, verdadeiros monstros das profundezas abissais. Aberrações da natureza eram forjadas ali, longe dos olhos humanos e, segundo eu acreditava então, longe da vontade e do conhecimento de Deus. Mas o delito maior não se restringia aos cascões astrais produzidos naquela indústria medonha. Dizem que o ser humano é capaz de se acostumar até mesmo com a desgraça e a miséria, e o horror passa a fazer parte do cotidiano daqueles que não estão habituados a ela. O lado mais obscuro e vilipendioso da situação eram os corpos mentais degenerados, ou seja, os ovoides aprisionados e colocados sob efeito hipnótico. Eram adicionados aos corpos humanoides, feitos daquela substância degradante, daquele subproduto espúrio da ciência do abismo. Naqueles ovoides restava ainda uma reste de lucidez, uma vaga lembrança daquilo que fora uma vida humana. Estavam sob funesto efeito de hipnose, empreendida pelas mentes diabólicas dos magos negros. Indivíduos degenerados pelo ódio, pelo crime, pela crueldade e pelas emoções mais aviltantes, estavam irremediavelmente a serviço dos senhores da escuridão, as criaturas abomináveis a quem eu me via obrigado a servir, junto com outros 6 colegas de infortúnio. Havia também ali, naquele centro de pesquisas mortíferas, uma espécie de união de diversos corpos mentais degradados, de vários ovoides. Era um experimento precioso para os cientistas do abismo. Constituía a iniciativa primordial para formar-se uma associação de cérebros de plasma, de matéria mental, não obstante estivesse degenerada ao extremo. Afirmavam ser uma tentativa de forjar o primeiro computador biológico astral. Não me interessava conhecer o que significava esse termo utilizado pelos ditadores do abismo. Tudo aquilo era para mim um crime bestial contra a humanidade, que estava sendo preparado para dominar os povos do planeta. O tal cérebro de plasma teria desenvoltura para adulterar o fluxo do sistema de comunicação da crosta, a internet. Operando a partir de uma dimensão paralela, ele teria acesso ao ciberespaço, o campo artificial por onde circulam os dados virtuais. Irradiando-se daquele laboratório, seriam manipuladas informações referentes aos setores mais importantes da vida das nações globais. Não sei se teria êxito o projeto macabro dos cientistas, sei apenas que as memórias dos corpos ovoides eram preservadas em estado embrionário pelos cientistas da escuridão. Eram estimulados exclusivamente os sentimentos de ódio, vingança e lealdade incondicional a seus criadores e dominadores. Os seres eram prisioneiros da fúria e da ira de seus senhores. Os espíritos ovoides viviam em constante martírio mental. Do recôndito de suas consciências, emergiam resquícios de sua humanidade, de sentimentos e memórias, mas imediatamente eram submersos pela força hipnótica exercida pelos detentores do poder. Meu martírio pessoal era manipular o plasma e conservar atualizado, todo o tempo, o registro das experiências daquele laboratório dos infernos. Tinha a incumbência de protocolar os acontecimentos e traçar as táticas da produção ignóbil. Antônio Figueras, Albert e João deveriam insuflar vida, uma vida aparente, temporária, nos seres criados no laboratório. Quanto a mim, também tinha outra atribuição, juntamente com Alexander Munhoz, Tina Barnard e Tarak Potikstar, amigos de desdita, acoplar os ovoides hipnotizados na parte superior ou nos crânios dos seres de plasma, os artificiais.
deveríamos ajustar as diversas ligações dos corpos mentais degenerados, através dos filamentos daquilo que, mais tarde, fiquei sabendo ser o que restava dos cordões de ouro, aos elementos etéricos, que correspondiam a um sistema nervoso artificial dos cascões extrafísicos. Eu era compelido a isso, pois os senhores da escuridão prometeram, e eles não costumam deixar de cumprir esse tipo de promessa, que minha família seria aniquilada, mantida em cativeiro ou manipulada por eles, caso não colocasse meus conhecimentos a serviço da ciência sombria. Nem sabia mais quanto tempo se havia passado desde o dia em que me coloquei sob o regime forçado das forças da escuridão e do medo. Apenas sei que os ditadores exerciam chantagem contra mim, tanto quanto contra meus companheiros de infortúnio, de modo que não me sentia seguro para me rebelar contra sua autoridade. Se eu não os auxiliasse, certamente perseguiria meus filhos e minha esposa, destruindo os familiares, que eram tudo o que mais prezava em minha miserável existência. Não estabelecia mais contato visual nem emocional com eles há muito tempo. Apenas restavam memórias vagas de sua aparência e lembranças do carinho que tínhamos uns com os outros. Depois, apenas escuridão, choque, meu despertar e as crias dos infernos, os laboratórios da escuridão abissal e os outros que compartilhavam comigo a miserável e desgraçada existência. Nada mais. Recordo-me, ainda hoje, de que estava em serviço para meu governo num laboratório em região distante, gélida, longe da civilização. Exercia ali a função de desenvolver bactérias, fungos e alguns vírus para uma possível guerra que se esboçava no horizonte da nação. Testava a resistência desses vírus em temperaturas baixíssimas e em enormes pressões. Depois de um acidente, envolvendo alguém de minha pequena equipe, éramos apenas 7, vi-me trancado nessa escuridão, nesse horror das profundezas. Qual nação e quais governantes possuíam uma base como esta? Tão bem equipada, dotada de tamanha ciência e de instrumentos tão sensíveis e complexos? Às vezes achava que estava morto, noutras, que estava vivo. Minhas reflexões a respeito do assunto pareciam fruto do delírio. Nada mais. No entanto, despontavam recordações de minha família, de meus filhos. Muitas das memórias foram apagadas por um processo hipnótico e estavam relegadas às profundezas imensuráveis de minha mente atormentada pelo medo e pela culpa. Não sei quase nada sobre a vida de minha família e de meus compatriotas. Nessas condições mentais, devido à hipnose mecânica exercida sobre mim, nunca pude deixar de cumprir a vontade dos senhores da escuridão, como se chamavam os representantes da política infeliz, ditadores e soberanos de uma configuração de poder dos infernos. Nos laboratórios, havia determinado cômodo ao qual me era franqueado acesso a fim de monitorar todas as etapas da criação e da vitalização dos seres artificiais. Se porventura revelasse qualquer gesto que colocasse o trabalho dos cientistas em risco, mesmo pequeno, também eu seria reduzido ao estado de imbecilização, uma espécie de loucura que acometia as vítimas da insanidade dos seres que reinavam no abismo. Eles eram, sob todos os aspectos, temíveis e previsíveis em suas ações criminosas. Ouvi um barulho diferente, que aos poucos foi aumentando, até se transformar numa espécie de sirene. Era o alarme, que fora acionado do laboratório central, onde se acoplavam os ovoides aos seus corpos semimateriais. Chegara a hora de proceder às comutações e ligações dos seres híbridos, desenhados para uma vida artificial e de torturas mentais indescritíveis. Seriam vinculados a representantes das nações, em quem exerceriam ardente domínio mental, em caráter duradouro. Eram nada mais, nada menos que duplicatas etéricas e astrais de cientistas, governadores, senadores, empresários, ministros, presidentes e monarcas da Terra. Tive de ir ao encontro das crias do inferno. Precisava ativar as últimas conexões, além de finalizar o relatório para os responsáveis da administração detestável. Desci para o salão principal, de onde supervisionava os processos de produção e de vitalidade dos artificiais. Através de uma abertura, pude ver ainda as águas escuras e os vultos de alguns habitantes das profundezas.
Nada mais percebia à volta. Instintivamente, levei as mãos à cabeça, na tentativa de abafar as lembranças da vida na superfície. Não me restava alternativa a não ser a realização do trabalho que me competia, embora me sentisse profundamente mal com tudo aquilo. Um ruído infernal parecia irradiar dos instrumentos e dos depósitos de matéria astral e combustível etérico. O tratamento hipnótico que me fora infligido induzia-me à obediência irrestrita aos desejos e instruções daqueles a quem servia, em regime carcerário. Porém, algo começava a mudar dentro de mim. Imagens abstratas despontavam na mente e compunham figuras e frases, dando corpo a um tipo de mensagem. Será que eu deveria decodificar o que via ou seguir à risca cada detalhe daquilo que estava impresso no pensamento por imposição de uma hipnose profunda? Mas eu já sentia uma oposição nascer dentro de mim. Creio que é impossível descrever a tortura mental que significava, para mim, extrair o conteúdo criminoso das mensagens hipnóticas e torná-las realidade naquele obscuro laboratório. Gradativamente, consegui libertar-me do pesadelo representado pelas informações que emergiam de meu inconsciente e se tornavam perceptíveis à minha memória atual. Permanecia em pé ereto, como se estivesse verificando, enquanto as hipnossugestões eram transmitidas à minha consciência ordinária. Diante de mim, diversos aparelhos pertencentes a uma tecnologia superior àquela que estava acostumado. Por certo, nem organismos de inteligência de investigação, tais como a CIA ou o FBI, tinham conhecimento daquele posto avançado de um poder que ia além de todo o conhecimento humano. Dirigi-me à sala de controle do laboratório para provar um lote de seres artificiais cujo conteúdo mental era perfeitamente determinado pelos senhores da escuridão e seus cientistas. Cuidado, Jamar, falou Raul ao guardião da noite. Veja lá, apontou em direção a um ser que se esboçava na escuridão. Jamar pretendia resmungar alguma coisa quando o sensitivo desdobrado o alertou para ficar atento à figura que se aproximava. Verificou que os dois outros companheiros que o seguiam, o Atab e o antigo Sombra, Ornar, estavam atentos. Logo atrás de si, Raul permanecia todo o tempo a seu lado. Deveriam seguir a rota dos senhores da escuridão e dos cientistas, caso desejassem encontrar o laboratório principal dos governantes do abismo, onde se preparavam monstruosidades contra as leis do progresso. Afinal, os guardiões representavam a justiça superior, que determinava limites para as aberrações provenientes de mentes transviadas. Raul percebeu uma sensação emergir de seu interior. Seu faro especial para o perigo o tornava capaz de antecipar situações difíceis, facilitando, aos guardiões, sua tarefa de defesa. O aeróbus ficara para trás. Estacionado numa região menos densa e, o caminho entre as dimensões, deveria ser percorrido penosamente, numa espécie de alpinismo extrafísico, isto é, passo a passo, subindo e descendo o acidentado terreno. Apesar desse fator, a habilidade dos guardiões, aliada ao mapeamento prévio daquela zona de instabilidade energética, tornou a empreitada menos áspera para os desbravadores do abismo. Os estranhos seres das profundezas abissais pareciam fugir dos guardiões que, àquela altura, estavam quase materializados, devido à densidade do corpo perispiritual. Para os 4 integrantes da expedição, a comodidade não era habitual em suas aventuras e tarefas no submundo da escuridão. Nem mesmo para o medium Raul. Tal luxo não faria parte de suas expectativas. Escorregavam entre as rochas, no meio das águas profundas, avistando aqui e acolá aeronaves e navios afundados, alguns submarinos perdidos nas profundezas abissais e outras embarcações, vítimas de naufrágio, que agora serviam de prisão a espíritos criminosos. Desceram mais ainda, abaixo da superfície do fundo dos oceanos, nas entranhas da Terra. Esperavam encontrar o laboratório central daquele hexágono de forças, onde se desenrolavam as principais experiências contra as obras da civilização. No decorrer das andanças, em companhia de outros guardiões, nas regiões insalubres do astral,
A esquadra encontrara seres hediondos, espíritos que perderam o aspecto perispiritual humano e que passavam a vagar nos escombros do submundo com formas répteis e outras ainda mais bizarras. Estavam em transição para a fase ovoide, na verdade. Após essa conformação exótica estampada na aparência dos seres, eles se transformariam em vibriões mentais, um estágio pré-ovoide, para em seguida atingirem o ponto máximo de descenso da forma humana, o ovoide propriamente dito. A equipe observara também material extrafísico descartado do perispírito dos seres em processo de degeneração psicossomática. A princípio era apenas uma criatura misteriosa entre os muitos que viram naquela região. Mas alguns apareceram, depois que o primeiro se esboçou ao longe. E mais outros. Aos poucos, verdadeiro exército de seres degenerados saía das profundezas do mundo, sob milhares de libras de pressão. Seus corpos espirituais metamorfoseados pareciam resistir às altíssimas pressões das regiões abissais. Ainda que fossem semimateriais e tivessem em sua constituição muitos elementos astrais e etéricos combinados com a fuligem grosseira de suas almas doentes, não eram apenas corpos, mas seres espirituais. No entanto, como a maioria dos habitantes da esfera extrafísica, talvez nem soubessem mais distinguir entre a vida intrafísica, de encarnados e a extrafísica. Eram consciências, ou melhor, inteligências extrafísicas, embora também vivessem inconscientes de seu estado espiritual. Parece um bando de fantasmas e mortos-vivos, falou Raul, tentando brincar com a situação. Jamar não se importou com os tons dramáticos que o médium emprestou a seus comentários. Observou os seres se aproximando e notou que guardavam certa semelhança com humanos, embora parecessem muitíssimo desajustados e modificados em seu aspecto externo. As criaturas caminhavam arrastando-se penosamente sobre o solo lamacento da região. Outros, poucos, eram mais ágeis. Como eles suportavam ficar longe do sol e de qualquer tipo de luz. Jamar se pôs a imaginar que espécie de vida levavam aqueles indivíduos e o que fizeram para provocar o desmoronamento da estrutura perispiritual, tal qual se sucedia. Ornar e o Atab imediatamente sacaram as armas de eletricidade, prontos para se defender, quando Jamar pronunciou, não. Pelo menos enquanto não sofrermos ataque dessas criaturas. Estão bem próximos de nós, afirmou Raul. Será que já fomos descobertos por eles? De repente, o Atab gritou para todos, cuidado, outros seres vêm pela direita e também por trás. Jamar virou-se rapidamente e constatou que, pelo menos, 3 seres se aproximavam. Mais outros 10 vinham pela frente, caminhando tropegamente. O guardião ponderava bastante a respeito do comportamento daqueles seres. Esboçava-se em sua mente o entendimento da estratégia adotada pelas criaturas abissais, mas havia algo incoerente em sua suposta formação de ataque. Não sabia o que era, mas suspeitava. Os perseguidores vinham de todos os lados. Jamar respirou profundamente e no cenário escuro das regiões profundas do oceano, disse com veemência, vamos, já sei como agir. Forcemos uma passagem pelo meio, no lugar onde há mais espaço entre eles. Vejam ali, apontou à direita, certamente naquele ponto há menos seres reunidos, de modo que se forma uma abertura na linha de frente. Não tem outro jeito mesmo, resmungou Raul. Por ora, não, faremos conforme eu disse, tornou a falar Jamar, abriremos uma passagem entre eles em grande velocidade. Mas não utilizem as armas de eletricidade, de maneira alguma. Antes de usá-las devemos nos certificar das intenções e da constituição desses indivíduos. As ordens do guardião foram lacônicas e não deixaram margem para questionamento. Raul quis apresentar outra saída. Entretanto, Jamar não permitiu, foi enfático. Tomou Raul pela mão e zuniu rumo à brecha identificada, derrubando os seres exóticos que encontrava pela frente. Os demais da equipe o seguiam com igual determinação. Depois de algum tempo, quando se encontravam em relativa segurança e Jamar verificou que Raul estava bem, puderam observar os seres estranhos mais detidamente.
As criaturas davam a impressão de ser produto de algum pesadelo. Viam-se pernas e braços, no entanto eram desproporcionais em relação ao tronco. Jamar, então, tivera a certeza, eram o resultado de experiências nos laboratórios do submundo. As formas, somente de longe pareciam humanas, porém, ao se chegar mais perto, notava-se que não havia harmonia na dimensão nem na aparência dos membros. Os seres ainda estavam inacabados, mas as expressões faciais denotavam intensa crueldade, jamais vista antes, naqueles moldes. Quando Jamar relatou à equipe o resultado de suas observações, o Atabe tomou a palavra e falou, dando uma estrondosa gargalhada: se são seres criados num laboratório, então não precisamos ter nenhum escrúpulo moral quanto a eles. Afinal, não são seres vivos, no sentido exato do termo, não é bem assim, não, o Atabe, respondeu o chefe dos especialistas da noite, num tom mais sério. Mesmo que sejam artificiais, simplesmente não podem sair por aí sem um componente vivo dentro de si. O que você quer dizer com a expressão componente vivo? Será que são híbridos? Sem dúvida. Os cientistas e os senhores da escuridão, a quem servem ainda, não detêm uma tecnologia tão avançada a ponto de dispensar componentes vivos em suas criações. Pode-se afiançar que há algo mais nesses seres. Lembraram-se do que ocorrera com Julius, uma noite antes, quando se apresentou com o ser artificial e seu simbionte, o Ovoide. Jamar não estava longe da verdade. As criaturas da escuridão não passavam de seres artificiais com um corpo mental degenerado em seu interior. Ovoides eram implantados como seus cérebros vivos. Ao que parecia, a produção em série dessas criaturas já começara e precisava ser detida imediatamente. Não eram seres vivos, no sentido exato do termo, e seus corpos eram um amálgama de elementos e substâncias do mundo oculto, forjado em algum laboratório das sombras. Precisamente no instante em que Jamar fazia tais observações, os seres voltaram-se para a pequena expedição. Notaram que haviam sido enganados e vinham todos, agora em maior velocidade e mais determinados. Surgiam de todos os lados, eram centenas deles. Ao ver o que faziam, uma coisa ficou clara para Jamar: aquelas criaturas não seriam capazes de formar, sozinhas, um sistema de ataque como aquele. Alguém as estava guiando. Definitivamente, não estavam aptas a montar uma emboscada tão bem coordenada. Seres aquáticos pareciam ter despertado para a vida na escuridão daquelas águas, agitando-se, à medida que passávamos por perto. Alguns emitiam uma fosforescência que ameaçava iluminar a região astral, correspondente àqueles sítios. Animais semelhantes a cobras rodopiavam em meio às águas gélidas do fundo do mar. Entre mentes, foi somente graças à calma de Jamar e à sua experiência que o grupo de tarefeiros conseguiu se safar do ataque das criaturas artificiais. Caso houvessem travado uma luta com eles, certamente teriam sido derrotados, devido ao grande número de adversários. Talvez até aprisionados, pois seus corpos espirituais estavam adensados e submetidos às mesmas leis daquele universo astral, mas Jamar soube conduzir muito bem o grupo. No máximo, o que fez de incomum foi abrir passagem com armas eletromagnéticas de choque, que obrigavam os seres decadentes a recuar. O Atabe e Omar examinaram o local para onde se dirigiam e notaram que Raul estava um pouco cansado. Aquele ambiente, tanto em sua contraparte física quanto na astral, ostentava opulência no tocante às formas de vida, algo que surpreenderia o comum dos mortais. Milhares de libras de pressão agiam sobre a estrutura fisioastral dos perispíritos. Portanto, não era fácil enfrentar as regiões abissais sem experiência e sem proteção superior. Os senhores da escuridão sabiam disso. Sabiam que o lugar era de difícil acesso, inclusive para médiuns desdobrados. Essa é uma das razões pelas quais as inteligências sombrias elegeram as profundezas para desenvolver o sistema de laboratórios, num local onde a luz solar não alcança. Além disso, a retina de seu corpo espiritual, acostumada à escuridão profunda, já não suportava as claridades do sol e mais a mais,
onde se instalaria, no plano extrafísico do planeta, um contingente de bilhões de espíritos ainda em estado primitivo de evolução. Como não tirar proveito das regiões astrais correspondentes à subcrosta e às zonas abissais? Pois a vida extrafísica, reserva grandes surpresas e muita intensidade para quem se dispõe a explorá-la, e constitui-se num campo virgem de pesquisa para os chamados espiritualistas e espíritas. A maioria dos seres vivos do planeta acha-se em situação mental de completa apatia e insensibilidade ante as questões espirituais de ordem superior. Desconhece que, nas entranhas do globo, nas profundezas dos oceanos, em meio às rochas, à lava, no ar, sobre a terra, a vida se multiplica e o espírito povoa todas as dimensões desse sistema vivo chamado Terra. Absorto em seus pensamentos, Jamar subitamente ouve um grito de Omar, o que fez o guardião abandonar seu raciocínio e voltar-se para o companheiro de jornada. Uma espécie de fenda se abria entre eles e a multidão de seres, que outra vez os ameaçava. Uma caverna surgiu de repente, como uma intervenção do alto, uma medida do plano superior para melhorar um pouco a situação. Jamar não teve dúvidas quanto a isso. Assim que o buraco dimensional estabilizou-se, o guardião convidou Atab, Raul e Omar a adentrarem-no, não levou uma fração de segundo para tomar a decisão. Tão logo puseram os pés em seu interior, a fenda fechou-se atrás deles, abrindo-se novamente, mas para o lado oposto. Jamar resolveu aguardar alguns instantes dentro da caverna oceânica, para que o médium, que os acompanhava, pudesse se refazer. Juntos, todos fizeram uma prece, visando reforçar a conexão com as dimensões imortais e agradecer a ajuda providencial. Num laboratório qualquer, num recanto do submundo e próximo a alguns controlos, em uma região ignota das profundezas do solo oceânico, um homem, acompanhado de seus colegas, e ainda assim solitário, um ser humano sem corpo físico, observava tudo o que acabara de ocorrer através de aparelhos de extrema precisão. Ficou pensativo diante dos acontecimentos que presenciara e resolveu, então, ser mais cauteloso. Os representantes dos senhores da escuridão estavam por toda parte e, se quisesse chamar a atenção daqueles indivíduos que vinham em sua direção, interessantes, porém desconhecidos, ele teria de fazer o papel de agente duplo, de modo a despistar os cientistas e demais inteligências que disputavam a política nas profundezas do abismo. O espírito solitário e seus colegas de laboratório meditavam, sobretudo porque passaram a nutrir certo respeito por aquela expedição, com base no que viram. Eram espiões, eram adversários dos senhores da escuridão, mas não atacavam. Seu método de ação era inusitado. Isso era suficiente para que o homem que sentia solidão, junto aos seus colegas de confinamento, tivesse despertado sua curiosidade e sentisse certa admiração. Ocorreu algo inesperado. Mais de 50 seres artificiais ficaram sem dar resposta aos sinais que enviei, em radiofrequência. Além disso, o hipnotreinamento parecia não mais surtir efeito sobre eles. Somente podia inferir que já não possuía pleno controlo, a partir da cúpula principal. Lancei impulsos de energia na direção dos seres artificiais. Em vão, não houve resposta. Perderam-se em meio ao tumulto. Talvez ainda não estivessem prontos para enfrentar os guardiões e o vivente, que rondavam sorrateiramente o laboratório. Facto é que os artificiais não voltaram. Mas, também havia a possibilidade de terem sumido no abismo. Procurei convencer-me de que não tinha nada a ver com isso. No entanto, não era bem assim. Apenas procurava uma desculpa para fugir ao confronto com os senhores da escuridão ou com seus representantes, os cientistas. No fundo, sabia que eu mesmo fora o responsável por liberar os artificiais da cúpula. Também fui eu quem dera a ordem de comando para que se dispersassem pelas regiões do abismo. Apenas procurava camuflar tudo. As coisas se complicaram. Em meio às profundezas do submundo, onde quer que se localizasse a cúpula onde atuava, havia 4 representantes de um poder superior, que escaparam à vigilância dos senhores da escuridão. E eu era o supervisor daquele laboratório dos infernos.
Aquelas pessoas estavam perigosamente próximas dos laboratórios principais. Segundo a visão oficial, eram inimigos que deveriam ser capturados para sofrer modificação e tortura pelos cientistas do abismo, com vistas a revelar eventuais informações secretas. Não alimentava nenhuma dúvida quanto a esse facto. Ao lado de tudo isso, gradativamente, surgiam em mim ideias diferentes, revolucionárias, que questionavam o regime de servidão ao qual me encontrava submetido. Não poderia deixar evidências em meu desfavor, um encalço sequer que denotasse minha desobediência aos lordes das trevas. Senão, poderiam cumprir sua ameaça contra meus familiares, os cientistas a serviço do sistema não teriam nenhuma hesitação em fazê-lo. Era necessário tomar alguma providência para deter os intrusos, de qualquer maneira. Ademais, não poderia interromper as experiências que estavam sendo feitas no laboratório principal, sob pena de levantar suspeita. Escolhi continuar demonstrando minha total lealdade aos donos do poder e seguir as instruções da conveniência. Aqueles invasores eram antagônicas ao sistema e deveriam ser detidos, eram inimigos dos ditadores do abismo. Teria de ser muito veloz em minhas ações e usar os seres artificiais que escaparam ao meu controle para perseguir os guardiões e o vivente, sem que os senhores do mal desconfiassem. Caso fossem exterminados pelos guardiões, seus restos não poderiam ser descobertos pelos cientistas. Jamais podiam supor que eu falhara ou que minha mente estava vacilante. Muito menos que me comportava como agente duplo. Ao que tudo indicava, os tais guardiões tinham recursos que os tornavam capazes de enfrentar nossas investidas. Possuíam certas habilidades e, sobretudo, livraram-se dos artificiais com extrema destreza e elegância, sem causar baixas. Até parecia que guardavam certa consideração por aquelas aberrações da natureza. Livrar-me dos guardiões era possível. Poderia utilizar-me de determinados recursos técnicos que havia no laboratório e, ainda assim, não ser descoberto. Aquele lugar estava situado entre fronteiras vibratórias dimensionais, portanto, seria viável fazer todo o sistema oscilar entre as realidades etérica e extrafísica, o que tornaria a detecção, por parte dos inimigos, muitíssimo improvável. Os senhores da escuridão encontravam-se, neste momento, em reunião, a caminho de uma conferência secreta no abismo, nem imaginavam o que ocorria em seu reduto principal. Mas será que eu deveria usar os recursos técnicos disponíveis na fortaleza dos cientistas? Tinha minhas dúvidas também. A verdade é que, se havia um jeito de fazer frente ao poder opressor que me dominava, era entrar em contato com os seres que se aproximavam. Entretanto, caso ativasse os aparatos de segurança da base das sombras, nem mesmo eles poderiam mais localizá-la. E ficar prisioneiro ali implicava enfrentar mil perigos, pois a estrutura era conhecida como um laboratório, porém, em caso de ataque dos inimigos do poder, transformar-se-ia numa armadilha descomunal. Inclusive para mim representaria perigo. Estava envolvido nessas indagações quando ouvi uma sirene gritando, disparada, em toda a estação. Era hora de fazer as comutações de novos corpos ovoides, que, para mim, àquela época, eram apenas cérebros humanos, em seus corpos artificiais. Eu não sabia o significado de seres ovoides. Ainda não. Quando o alarme soou, fui arrancado de minhas reflexões. Foi aí que compreendi que eu poderia interferir nos acontecimentos de tal modo a não prejudicar os intrusos nem tampouco abdicar de manter-me no controle dos acontecimentos. Deveria agir com rapidez. Encontrava-me diante de uma oportunidade concreta de libertar-me daquela situação de constrangimento mental e emocional a que estava condenado. Era preciso tentar, era preciso agir. O que fazer? O mais sensato era interromper a conexão dos cérebros ou seres ovoides com seus respectivos cascões astrais. Um simples impulso de energia emitido do laboratório central seria suficiente para interferir nas ligações sutis e comutações entre os hospedeiros e os corpos artificiais. Não carecia paralisar o laboratório, bastava tornar imprestáveis os produtos ali desenvolvidos. Assim que desse a ordem, através de pulsos elétricos,
os filamentos fluídicos dos ovoides deixariam de se fixar nas regiões correspondentes ao encéfalo. Como consequência, os cascões seriam imprestáveis pois, sem a correta associação com os ovoides, não poderiam se movimentar nem ser úteis aos seus criadores. Meu plano se esboçava de maneira elétrica em minha mente. Era possível. Assim que Raul repousou seu corpo perispiritual desdobrado, a fim de restabelecer-se, Jamar recebeu uma comunicação telepática de Anton, o guardião superior. Jamar, Ângelo, Saldanha e eu estamos a caminho. Por favor, pense firmemente em sua localização, para que possamos ir até vocês. Assim que o especialista da noite firmou o pensamento, os outros componentes da equipe se materializaram ao lado dele, como que aparecendo do nada. Em linhas gerais, há basicamente duas maneiras de os espíritos se locomoverem na dimensão extrafísica. A primeira é percorrendo o caminho pretendido, consciente de cada passo, cada detalhe da caminhada. Esse é o processo adorado pelos seres de evolução mais acanhada, em virtude da falta de habilidade mental para vencer longas distâncias através do pensamento. Andam, verdadeiramente, ou se utilizam de veículos e equipamentos desenvolvidos para facilitar o transporte. Também, as consciências extrafísicas em atividade nas esferas sombrias lançam mão desse recurso, devido à densidade das vibrações no território hostil onde trabalham, a qual dificulta bastante a transferência de seus corpos espirituais de forma imediata. O segundo método, rumo ao ponto aonde desejam chegar. Somado a esse fator, existe outro desafio para o deslocamento veloz dos corpos espirituais. Trata-se do conhecimento prévio da região para onde se deseja projetar-se. Sem se ter ciência exata do endereço, bem como da topografia ou da geografia do ambiente extrafísico, corre-se o risco de a materialização ocorrer num destino totalmente indesejado, diferente do pretendido. Daí o valor do trabalho dos guardiões e das demais equipes socorristas que mapeiam todo o panorama extrafísico, cujo intuito também é facilitar o transporte instantâneo do psicossoma para certos lugares, conforme o planejamento. Sendo assim, ao se desbravar determinada região inóspita do plano extrafísico, que não foi visitada, é crucial desenvolver investida proporcional à alta densidade de vibrações. A título de comparação, a situação se assemelha a um esforço físico desenvolvido pelos encarnados quando realizam algum serviço braçal. Por outro lado, assim que a área se torna conhecida e é mapeada, pode-se realizar a transferência dos corpos espirituais por via do pensamento, de acordo com a necessidade. Obviamente, essa maneira de se transportar é viável apenas mediante o conhecimento de certas leis do mundo oculto, obedecendo-se, inclusive, à densidade da respectiva dimensão. Nada acontece contrariando-se ou derrogando-se às leis vigentes nos diversos planos de existência. Jamar, estamos de volta com informações preciosas da Central dos Guardiões, falou Anton, enquanto me dirigia ao lugar onde estava Raul. Levei nossas observações para avaliação dos técnicos e chegamos a uma conclusão preciosa, no que concerne ao método empregado pelos senhores do abismo. A hipnose profunda, induzida pelos especialistas das sombras, trabalha unicamente com as tendências e os desejos recalcados no corpo mental das pessoas vitimadas. Com esses conteúdos, eles compõem paisagens, imagens e toda uma impressão de realidade, de natureza onírica, na qual mergulha o ser perseguido. Sim, provavelmente isso é verdade, mas ainda não explica por que a equipe inteira de guardiões visualizou uma situação tão complexa se ela era apenas produto da manipulação mental dos especialistas das sombras. Não se esqueça, meu caro, de que trouxemos conosco Omar, o antigo Sombra, e também Eliá, o cientista que um dia serviu sob o jugo dos magos negros. Fez Jamar, ao mesmo tempo em que se pôs a caminhar em direção a mim e Raul. Depois de alguns minutos de reflexão, durante os quais Anton permaneceu calado, Jamar se expressou, quer dizer, então, que o poder dos hipnos do abismo não transfere a mente das pessoas visadas para o mundo imaginário, nem forma imagens irreais, ou seja, que não existem. Isso mesmo. Na verdade,
Os hipnos, seres especialistas em hipnose coletiva do abismo, simulam eventos e situações que suscitam emoções bem definidas nas mentes para onde dirigem suas sugestões. As reações e emoções dos alvos atingidos sempre refletem seus medos mais profundos e desejos mais recalcados. Portanto, é com base nesses modelos emocionais e traumas de determinada pessoa que conseguem criar um ambiente no qual pretendem vitimá-la. Certamente, meu amigo. Por aí você pode entender como Omar e Elia, ao serem influenciados pelas crises, forneceram eles mesmos o modelo mental e os parâmetros às criações dos hipnos. O que vimos é o reflexo dos medos e recalques de ambos. Os hipnos possuem uma espécie de protótipo ou esboço da mente dos dois amigos e usam tal conhecimento para elaborar o cenário, o quadro que presenciamos. Acredito que, para alcançarem êxito em tamanha realização, necessitam de algum tipo de instrumento que torne sua força mental ainda mais robusta, uma ferramenta que dinamize o poder de criação de suas mentes enfermas. Vejo que você alimenta a esperança de encontrar no laboratório principal dos cientistas um aparato qualquer, que seja responsável pelo aumento da força mental desses especialistas em hipnose. Será que esse tipo de equipamento existe? Se não existir, deve haver algo tão medonho quanto ele, que cumpra semelhante função. É o que devemos investigar. Creio mesmo que estamos a caminho de uma descoberta que facilitará nosso trabalho nas regiões abismais. De volta à central do laboratório, mirei as telas que mostravam o exterior e não acreditei no que meus olhos viam. Em vez dos 4 seres, que os artificiais perseguiam, havia 7, ou seja, 3 a mais. Mas como eles chegaram até ali? Como entraram nesta zona dimensional? Não tinha explicação lógica para o que ocorria. Só podia imaginar uma coisa: tais pessoas detinham uma tecnologia muito mais adiantada do que aquela com a qual lidava, assim como um poder maior do que eu conhecia até então. Nuvem de vapores era expelida dos enormes recipientes em que borbulhava a mistura de elementos grosseiros. Vírus, larvas e outras criações dos cientistas disputavam lugar em meio àquela massa viscosa, que se destinava à produção de criaturas artificiais. Em sua composição, entravam também fluidos insalubres e matéria astral pútrida, recolhida dos redutos de sofrimento, onde proliferavam enfermidades, próprias daquela realidade extrafísica. Essa mistura purulenta seria acrescida ao caldo de matéria de descarte, da qual emergiriam os elementais artificiais em forma de vírus. E, assim, outros seres semelhantes a humanos eram preparados ali, nas entranhas da Terra, longe da ciência e do conhecimento de Deus, assim pensava eu, pelo menos até agora, até o aparecimento dos guardiões. As criações pareciam não ter fim, eram formas horripilantes, monstruosas e que serviriam mais tarde aos propósitos hostis dos senhores do abismo. Ao olhar aquilo tudo, ameacei vomitar, mas a minha desgraça era tamanha que nem isso conseguia. Sentia como se devesse engolir tudo, sorver cada detalhe da situação. Era minha punição, talvez, minha autopunição. Notei, apavorado, que mais seres artificiais saiam da fábrica de loucuras do abismo. No entanto, se me competia fazer as ligações dos cérebros ou ovoides nos corpos e não o fizera ainda, o resultado não poderia ser pior? Eles saíam aos montes e depois caíam, amontoando-se uns sobre os outros. O projeto dos cientistas não corria de acordo com os planos, muita coisa se afastava, rapidamente, do esquema traçado por eles. E eu seria responsabilizado. Aos poucos, constatei que os artificiais, por não passarem de cascões astrais, desprovidos de cérebros condutores, não resistiam às imensas pressões no fundo do abismo. Logo se desmanchavam, explodindo. Não teria como explicar aquilo aos meus superiores, ou seja, como os equipamentos funcionavam sem que eu participasse do que ocorria. Tentei compreender a enormidade da desgraça que acontecia naquele inferno, no qual mergulhara, porém, faltavam-me dados precisos para avaliar a situação. Dirigi-me novamente ao controlo central e de lá me aventurei à sala proibida dos dominadores do abismo.
Pensei um pouco antes de entrar. As portas eram feitas de um material, até então, desconhecido por mim. Tatei à procura de algum controlo, alguma espécie de painel escondido na superfície da porta, mas nada. Parecia tudo liso. Movia-me apenas por pavor, pois tomava a dianteira da situação sem saber ao certo o que fazia. Ignorei os amigos e companheiros de desdita. Em suma, agia mais por instinto do que por conhecimento.